glória do teu nome. É a minha oração que eu te faço, crendo e te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém, Jesus. Obrigado, irmã. Glória a Deus. Você pode dar uma glória ao Senhor, Glória. dizendo que Ele é o teu refúgio, dizendo que Ele é a tua libertação, Ele é o teu socorro nos momentos difíceis. É aquele que te cura, é aquele que te sustenta, querido. Somos dependentes. Aquele que nos ouve, aquele que está nos vendo, saiba que o Senhor ele se importa contigo. Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pensa e imagina, daquilo que ele não importa aquilo que você passou para trás, aquilo que você está vivenciando hoje, dias difíceis, momentos difíceis, ou se você já carrega dentro de você já há anos e anos e você diz que não tem mais jeito, não tem mais solução para o meu problema. E eu quero dizer para você aqui, como porta-voz de Deus, sim, é só você se entregar. É só você se entregar. E nessa noite eu quero compartilhar uma palavra com você. E o tema desta noite é o custo da cura. A cura custa. E o Senhor já pagou esse preço. Abra a sua Bíblia agora, a gente vai ler o livro de Marcos. O Evangelho de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 24. Aleluia. Querido, Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar para falar contigo. Aquele que tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito diz às igrejas. O Espírito nessa hora vai usar minha vida para te abençoar, para falar contigo, para mudar a tua sorte, mudar o teu destino. Aqui a gente vai narrar uma passagem na qual Jesus, ele, com seus discípulos, ele atravessa o mar e vai para uma cidade, ele vai caminhar para uma cidade chamada Cafarnaum. Só que antes dele chegar e sair do barco, do mar, já se encontra uma multidão e existe um homem esperando ele, um homem chamado Jairo. Jairo tinha uma filha que ela já estava semi-morta, uma filha de 12 anos. Jairo era um dos homens importantes naquela época da sinagoga, era um homem influente, era um homem ali que bem conhecido, um homem até mesmo rico, tinha posses. E ali ele sabe, porque Jesus ele já tinha operado vários milagres de cura, e ali ele espera Jesus atravessar. E aí quando Jesus ele chega, Jairo ele se lança aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, vá para a minha casa e coloca as suas mãos sobre a minha filha, que ela vai ser curada. Amém? E aí no versículo 24 diz o seguinte: e foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Seguia com ele com quem? Com Jairo. Jesus ele decidiu andar com Jairo e ir até a casa de Jairo. E a Bíblia aqui narra, Marcos ele narra aqui que a multidão o apertava, a multidão comprimia Jesus e aquelas pessoas, os discípulos ali. Querido, deixa eu te falar uma coisa aqui: andar com Jesus não é assim tão fácil. Muitas das vezes toda a compressão, a multidão, Jesus ele não se importa com a multidão, mas muitas das vezes vai aparecer na sua vida, na minha vida, resistências, bloqueios, para impedir que nós venhamos a chegar até Jesus. Todas as passagens, todos os textos, né, os momentos que a gente aqui cita a palavra de Deus, é multidão, são resistências, querido. São bloqueios de incredulidade, principalmente. Mas não tem mais jeito para mim. Isso é uma multidão.
Isso é uma multidão que faz o quê? Apertar a nossa fé, apertar, comprimir a nossa confiança em Deus, e a gente fica parado e a gente não vai, a gente não persegue. Então nós temos que pular, atravessar esses obstáculos que tentam bloquear a nossa direção até Jesus. Amém? Amém. Nós precisamos vencer esses obstáculos. Deixa eu te falar outra coisa aqui. No meio da multidão, Jesus, ele é acessível. Escuta isso que eu estou te falando, você que me ouve. No meio desse teu momento difícil, de bloqueio, Jesus, ele é acessível. Talvez você esteja pensando: mas o Senhor, ele não está me ouvindo. Jesus, ele está ocupado demais com outras coisas que ele não vai me ouvir. Não, isso é mentira. Jesus, no meio da multidão, ele se faz acessível para mim e para você. Ele se faz acessível. No meio da comoção, o coração contrito, ele se abre. Ele é possível. Ele é possível. Ele está disponível para você, meu querido. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você, assim, está andando angustiado. Tantas coisas têm comprimido a sua vida, tem tornado ela difícil. Mas eu quero te dizer nesta noite que no meio da multidão ele é acessível para você. Amém? E aí o que acontece aqui no versículo 25? No versículo 25 aparece um segundo personagem. Aparece o quê? Uma mulher anônima. Marcos, ele não fala, ele não cita o nome dela. Talvez Marcos, ele tenta assim não expor o tipo de problema que aquela mulher vivia. A Bíblia fala que ela estava por ali, certa mulher que havia o quê? 12 anos ela vinha padecendo de quê? De uma hemorragia, de uma enfermidade. Só que é o seguinte, essa enfermidade, o problema dela ia muito mais além do que uma simples hemorragia. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Abre aí, pastora, Levítico 15, versículo 19. Porque aquela mulher, através desse problema, ela se tornou naquela época uma mulher impura. Olha aqui que Levítico fala: quando uma mulher tiver a sua menstruação, ficará impura pelo período de 7 dias. Quem tocar nela durante esse tempo será igualmente considerado o quê? Impuro. Quem tocar nessa mulher durante esses 7 dias, ora, a mulher, ela vivia quantos anos? 12 anos. 12 anos. O versículo 25, coloca aí. Olha o versículo 25, o que diz? A mulher que tiver hemorragia ou que continuar menstruada além do tempo normal, será considerada impura, como durante o tempo da menstruação. Ou seja, aquela mulher não estava simplesmente sofrendo só a enfermidade. Aquela mulher, ela era considerada para toda a comunidade como uma mulher impura. Ora, ou seja, ninguém poderia tocar naquela mulher, ninguém poderia conversar com aquela mulher, nenhum homem poderia chegar perto daquela mulher e nem muito menos olhar para ela. Aquela mulher, ela vivia 12 anos um estado contínuo de imundície para eles lá. Amém? Olha o problema que essa mulher tinha. Olha a crise que ela estava passando. E a Bíblia fala que certa mulher que havia 12 anos que aquela mulher vivia um tempo de desesperança. Quanto tempo que você está vivendo de desesperança, meu querido, minha querida? Você que nos ouve aqui, você talvez esteja passando um tempo grande, um tempo contínuo, que você já perdeu as forças, já perdeu toda
confiança, a esperança de que isso vai mudar na minha vida. A mulher, ela tinha uma consciência da necessidade dela. Essa mulher sofria, foi produzido na vida dela várias segregações, ok? Amém? Você sabe o que é segregação? Separação, não é isso? Aquela mulher, ela sofria segregações, o quê? Conjugal, segregação social e religiosa. Ela não poderia ir nem numa igreja orar. Ela não poderia ir nem na igreja pedir a Deus para curar. Não podia, seu Zé. Ela não podia. Aquela mulher, literalmente, ela vivia à margem. E outra coisa, ela era considerada como o quê? Como um leproso. À margem, ficava à margem. E outra coisa, aquela mulher, a Bíblia não fala se ela era casada, se ela era solteira. Ou seja, nesse período ela não poderia produzir nem filhos, nem gerar filhos. Olha a situação. Olha o problema que essa mulher estava vivendo. Ela estava vivendo uma vida confinada a uma caverna chamada solidão. Você que nos ouve, será que você nesses dias está vivendo uma vida de confinação, numa caverna de solidão, por causa dos seus problemas? Saiba que o Senhor está à porta e bate. O Senhor está passando. Como nós cantamos aqui, o Senhor está passando por aqui. Aleluia. O Senhor está passando por aqui. Versículo 26, lá de Marcos 5. Marcos 5, 26. Olha o que acontece. E olha, não vamos perder aqui o fio da meada, não. Jesus, ele decidiu andar com quem? Com Jairo. Ele estava a caminho de quem? Da casa de Jairo, para o que? Curar, ressuscitar a filha de Jairo. Nesse momento, o que acontece? Então, a Bíblia fala aqui, no versículo 26, essa mulher, ela já tinha sofrido o que? Aqui Marcos começa a narrar que ela perdeu todo o seu dinheiro, ela gastou todo o seu dinheiro com o médico, ela já tinha sofrido demasiadamente sob os cuidados de vários médicos, gastou tudo aquilo que ela possuía. E aí, porém, em vez dela melhorar, o que aconteceu? Ela piorou. Ela piorou, ia de mal a pior, querido. Olha o que acontece, né? Agora ela já está aqui no tempo de quê? De frustração. Tempo de frustração. Imagina você chegar lá com o teu dinheiro, chegar lá com plano de saúde, tudo pago, dando médico, tu gasta tudo, e ele fala, olha, não tem mais jeito. Tu sai do hospital, tu sai do médico frustrado, abatido, abalado. Ah, Jesus. Mas uma coisa eu sei, que todo sofrimento nos leva na direção de Deus. Eu não vejo querido, vai na direção do Senhor, que Ele vai te curar, Ele vai mudar a tua sorte, Ele vai mudar a tua vida. Amém, aleluia. Deus, Ele vai mudar a tua vida. Ele quer mudar esse teu tempo de frustração no tempo de alegria, no tempo de paz, no tempo de que você vai ter satisfação em viver. Amém, E aí, o que acontece aqui? Vamos para o versículo 27. Vamos para o versículo 27. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, ouvindo falar de... Olha aqui, a fé. Abre lá, pastora, Romanos 10, 17. É bom a gente ter a Bíblia, porque, olha só, se lembra quando eu preguei aqui e falei do cego de Jericó, Bartimeu? Ele ouvindo falar de Jesus. A fé, meu querido, você está me ouvindo aqui, não eu, mas o Espírito de Deus está falando contigo. E a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a voz de Deus.
Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Aquela mulher, ela tem um entendimento, ela ouviu falar daquilo que Jesus tinha feito em Cafarnaum, nas redondezas. Jesus, ele tinha operado um milagre. Ela tem ciência daquilo que Deus poderia fazer na vida dela. Você está tendo o conhecimento daquilo que Deus pode fazer. Talvez isso aqui seja o teu último recurso. Para essa mulher era o último recurso que ela tinha. Ela, o que? Jesus? Cara, mas esse Jesus, ele já operou muitos milagres aqui na cidade. Ele já fez muitas coisas. Ele já fez muitas coisas. Mas agora, como é que eu vou fazer? Eu sou impura. Imagina ela impura entrar numa multidão daquela. Ela vai ser escorraçada. Não podia tocar em ninguém. Porque ela era o quê? Imunda. Mas quando a gente ouve, a gente não somente escuta, entra no ouvido e sai pelo outro da palavra, não. Quando a gente ouve, ouvir é diferente. Ouvir, a gente ouve, vai lá no nosso coração, lá no nosso íntimo, e traz uma explosão de fé. Aleluia. Traz uma explosão de fé. Traz aquela convicção, traz a certeza das coisas que se espera, de fatos. Oh, meu Deus, você não está entendendo. Quando você ouve de uma maneira que ela vai do teu coração para a tua mente, você é despertado em ter ações de fé, atitudes de fé, passos de fé. Você que está me ouvindo, Deus quer que você tenha atitudes de fé. Saia desse teu quarto, saia desse teu marasmo. Agora, em nome de Jesus, deixa essa palavra entrar no teu coração, deixa ela produzir em você fé, deixa ela fazer, te aproximar. Então, ouvindo falar de Jesus, o que aconteceu? Ela veio por detrás, né? No versículo 27, versículo 27, ela veio, ouvindo falar, ela veio por detrás, então da multidão, e tocou nas suas vestes. Ela toca. Muitas das vezes, irmão, deixa eu falar aqui, tem muita gente que vai para a igreja, que abraça o evangelho só para comprimir Jesus. Tem outros que vão para tocar. Aleluia. O que você quer? Você quer tocar ou você quer comprimir? Ou você quer apertar Jesus com os teus problemas? Senhor, eu estou aqui, começa a pressionar, tu não vai conseguir nada. Agora, quando você toca, quando você ouve falar, e aquilo produz fé, e aí aquela mulher, ela vai por trás, porque ela era anônima, ela não queria ser reconhecida. Por causa do quê? Por causa de todo o contexto da vida dela. Por causa da impureza. Não, se eu for de frente, eles vão me reconhecer, vão saber que eu sou impura. Não é verdade? E ela vai e toca, ela se aproxima de Jesus, e aí toca nas suas vestes. Deixa eu te falar, o poder de Deus, ele nunca vai excluir a minha e a sua ação. Você não entendeu, né? Vou explicar de novo. Você quer ver o poder de Deus agindo na sua vida? O poder de Deus, ele não exclui a sua atitude, a sua ação. Qual foi a ação dessa mulher? Ela saiu, ela quebrou as barreiras da multidão, ela quebrou as barreiras do preconceito, da marginalização que ela sofria. Quebra. Deus, ele precisa da tua ação para poder liberar o poder dele, o dínamos dele na tua vida. Você está entendendo? Não dá para ficar assim, eu estou aqui, e aí você vai ficar lá vendo futebol, ficar lá parado. Não. Você precisa ir na direção dele, tocar nele. Você precisa tocar nele. O poder de Deus nunca exclui
as nossas ações. E aí no versículo 28, o que acontece? Ela ouviu falar e começa a se aproximar. E agora na sua mente, olha como é que é importante. Ela ouviu falar, ela guardou e começou a produzir fé no coração dela. Agora ela começa a falar na mente dela, pois dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar nas suas vestes, eu vou ficar o quê? Curada. Se eu tão somente tocar nas suas vestes, o que vai acontecer? Eu sararei. Nesse momento, ela, pela fé, ela começa a construir um plano de cura. No meio da fé que estava borbulhando dentro dela, e ela quebrando aquilo, e ela começa a pensar, olha só, se eu tocar nas suas vestes, ela estava ali formando um plano de cura. O que você quer de Deus? O que você precisa do Senhor? Mostra para Ele e age em cima disso. Não é, eu não estou aqui para você fazer. Como é que é? As pessoas pedem, fazem promessa e depois não cumprem. Não é isso. Ela no meio, votos, não. A Bíblia chama de votos tolos, não é voto. É você no meio do processo. No meio do processo, você já sabe qual é a sua intenção. A intenção dela é o quê? Eu preciso ser curada. Eu sei que esse homem ele cura. Eu sei que ele é o Deus que pode mudar a minha sorte. Agora eu estou andando. Porque no meio do caminhar, Deus ele vai formulando aquilo que você precisa fazer. A fé é assim. A fé, ela é dinâmica. A fé é dinâmica. Ele pode, no meio do processo, o quê? Não é isso que a gente vê? Cospe, faz uma saliva, cospe e põe no olho. Ou ele chega e faz qualquer coisa no meio do processo. A fé é dinâmica. Ele, na multiforme sabedoria dele, ele faz aquilo da maneira que ele quer. Mas você precisa entender e fazer esse plano. No caso, ela fez esse plano de cura. Não é isso? Se tão somente eu tocar nas suas vestes. E aí, no 29, e logo o que acontece? Ela vai e toca nas vestes de Jesus por trás, vence aquilo tudo e toca. E naquele instante, o que acontece? Se lhe estancou a hemorragia, e a mulher sentiu o seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. Ora, naquele momento ela foi curada. Ela foi curada. O Senhor operou algo tremendo na vida dela. E logo secou que é a fonte do sangue. Querido, deixa eu falar aqui para você um negócio. As evidências do que Jesus faz, entendeu? Ela precisa o quê? Você precisa ter a certeza das evidências. Deus trabalha com as evidências. Por quê? Olha aqui, presta atenção aqui. Jesus estava caminhando com quem? Estava indo para a casa de Jairo. Imagina Jairo. De repente, Jairo ali já estava inquieto. Porque a gente vai ver daqui a pouco Jesus parando. E ele vai falar assim: Jesus, minha filha está morrendo, tu vai parar aqui para dar atenção. Olha só, tem milagre para todo mundo. Deus faz no momento certo. Deus ele transforma, cura, salva, liberta no momento dele. Não é o nosso momento. Aleluia. E talvez, nesse caminhar, o testemunho dessa mulher precisava o quê? Vir à tona para poder mostrar ele, fortalecer e dizer: Jairo, eu vou curar tua filha. Está vendo aqui que eu fiz com essa mulher? Eu vou fazer com a sua filha. Então, o que acontece aqui nesse momento? Ela tocou e ficou sarada. Logo lhe secou. Deus trouxe o que? A evidência no corpo daquela mulher. Ela sentiu o que? A cura. No toque, deixa eu te falar, no toque, a resposta ela é o quê? Ela é instantânea, querido. Através da fé, quando você toca no Senhor, você não comprime Ele,
A cura, o poder de Deus é instantâneo. Deus ele te dá. Deus ele age de forma instantânea. E aí o que acontece aqui? Então logo se secou e ela está já curada daquele mal. E o versículo 30, põe lá. Ao que os discípulos, no mesmo momento, o que acontece ali? Quando ela sentiu que estava curada, no mesmo momento, no mesmo instante, ao sentir que do seu interior fora liberado o poder, olha só, Jesus, naquele momento ali, logo Jesus conhecendo que o poder, que a virtude de si mesmo saíra. Olha só, nesse momento ali, saiu poder. A fé é o canal através do qual o poder de Jesus pode trabalhar. A fé é o canal na qual vai sair o que? Poder de Deus para a sua vida. Saiu poder. Então naquele mesmo momento, Jesus ele percebe, Deus ele percebe que saiu um dínamos dele. Liberou poder. E aí o que acontece? Algo que ninguém compreende. Olha só, presta atenção que eu vou falar aqui. Só 2 pessoas entenderam aqui o que estava acontecendo. Jesus e a mulher. Porque Jesus ele vai virando-se em meio à multidão, inquiriu: quem tocou em meu manto? Quem tocou nas minhas vestes? Jesus ele voltou-se para a multidão e disse, naquele momento ali, Jesus lhe parou: sai o poder de mim. E aí ele faz essa pergunta: quem tocou nas minhas vestes? Quem tocou nas minhas vestes? Quem tocou? Amém? E aí no versículo 31, os discípulos, é por isso que muitas das vezes as pessoas não entendem o que Deus faz na vida de uma pessoa. E a gente vai descobrir por que muitas das vezes a gente não entende o que Deus faz na vida de pessoas. E o que aconteceu aqui? Agora que os discípulos alegaram-lhe, vês a multidão que te comprime de todos os lados e perguntas: quem te tocou? Quem me tocou? Jesus, está doido? A multidão te comprime. A multidão está toda ali te amassando, te apertando, e tu parou agora para dizer: quem te tocou? Muitas das vezes as pessoas, deixa eu te falar, meu querido, minha querida, aquilo que Deus vai fazer na tua vida, muitos não vão compreender, muitos não vão entender, mas você vai entender, porque Deus ele te dá evidência. Deus ele te dá a evidência. Deus ele te dá a percepção daquilo que ele faz. Muitas das vezes não vai importar o que as pessoas vão entender ou deixar de entender daquilo que Deus está fazendo, fará na tua vida. Por quê? Porque Deus ele não trabalha em multidões. Deus não trabalha em multidão, ele trabalha em indivíduos, de pessoas. Deus ele quer, você é um indivíduo, um relacionamento como indivíduo, não com a multidão. A multidão ela comprime, o indivíduo toca. A multidão comprime, o indivíduo não. Através do toque sai virtude de Deus. Ah, Jesus. E aí disseram: Senhor, tu não está vendo que a multidão está te apertando e tu diz: quem me toca? Naquele momento ali, Jesus, o poder de Deus estava liberando o quê? Sentimentos o quê? De bondade, e não de ira. Jesus não estava ali: quem me tocou? Não. Ele estava fluindo. Deus, quando ele libera o poder dele de amor, de bondade, porque Deus ele é amor. Amém. Porque poderia pensar que essa mulher é impura, que essa mulher está me tocando aqui, ela é impura. Não. Deus ele não olha a tua impureza quando você está com o coração contrito de arrependimento, de fé. Deus ele odeia o pecado,
mas Ele é um galardoador de perdão. Ele te abençoa com perdão. Ele te abençoa. Multidão não experimenta milagres. Esbarrar simplesmente não é questão de crer. Tu pode até esbarrar em Jesus, mas não significa que você está crendo em Jesus. Amém? Amém. Glória. Vamos lá. Quem me tocou? Põe aí Romanos 10:10. Sabe por quê? Olha só, vamos entender aqui um pouquinho. Por que Jesus ele fez essa pergunta? Quem me tocou? A mulher já estava curada, amém? Ele poderia simplesmente dispensar, a mulher já foi curada. Tchau. Mas Jesus ele se importa com a vida. Ele queria fazer várias coisas na vida dessa mulher. Muitas das vezes a gente fica preso só a uma cura, algo assim pequeno, querido. Tudo bem, pode ser até grande para nós, mas Deus ele pensa mais além. Ele pensa além. Romanos 10:10 diz o quê? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Vamos pensar o seguinte aqui. Primeiro ponto aqui, Jesus ele quis estabelecer um relacionamento com essa mulher. Jesus, quando ele entra na nossa vida, ele quer estabelecer um relacionamento. Quando ele libera o poder, a virtude dele, toma, está curado? Não, ele quer manter um relacionamento. Não foi assim, cego Bartimeu, chama ele. Não foi assim com o surdo e o mudo, chamou ele, não, sai daí da multidão, vem cá, tocou nele. Deus ele adora fazer conexão de relacionamento, então ele queria fazer essa conexão de relacionamento com essa mulher. Amém? Ele quis ajudar a mulher a confessar para a salvação. Está aqui, ó, que se com a tua boca confessares, não é isso? Não, coloquei outro texto. Romanos 10:10. Então, quando ele faz essa pergunta e ele queria identificar a mulher, porque ele queria fazer ela experimentar com a sua boca, ela confessar aquilo que Jesus fez na vida dela, testemunhando até mesmo para o próprio Jairo que estava seguindo, para dizer, olha aqui, ó, o que o Senhor fez na minha vida, não é isso? Porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca faz o que? A confissão para a salvação. Não é isso? Então Jesus, outra coisa, ele deixa claro que outra coisa importante, Jesus ele era o objeto da fé e não a sua veste. Muitas pessoas às vezes vão para a igreja, pensam que o objeto de fé dela é o que? É o rótulo da igreja, é o pastor, é o padre, é não sei mais o quem. Não. Quem é o objeto da sua fé? Quem é o objeto da minha fé? É Jesus? Você tem certeza que é Ele? Você é amparado pela palavra dele, por Ele? Então Jesus, outro ponto importante, quem me tocou é para dizer para ela, olha só, quem curou você não foi a minha orla, fui eu, que salve virtude de mim. Ele é objeto da nossa fé. Outra coisa, ele queria nela ali um retorno do que? De gratidão. Muitas das vezes Deus ele age na nossa vida. Se lembra os 10 leprosos? Quantos que voltaram? 10, né? 9. Só um, irmão. Meu Deus, mas os 10 foram curados. O Senhor queria ensinar ela ali o que? Gratidão, o retorno da gratidão. Outra coisa ali, não permitir que ela permanecesse em incógnita. Você não que eu te perguntei? Incógnita. O que é incógnita? Ficar no anonimato.
Jesus queria que ela não ficasse no anonimato, no problema. E dizer para todo mundo, olha só, ela era impura, a partir de agora ela é pura, pode tratar ela bem, acabou isso, acabou o preconceito. Jesus, ele faz isso na minha e na sua vida, acabou o preconceito, acabou a marginalização com a vida dela. É isso. Imagina se ela volta lá, o pessoal ia continuar dizendo que aquela mulher era impura. Mas ele precisava ali permitir que aquela mulher ela saísse do anonimato. Amém? 32. Vamos lá. E ele olhava em redor para ver o que isto fizera. Não é? No entanto, Jesus continuou olhando, porque ele parou naquele momento, pressionado e tal. Jesus, está todo mundo te tocando, o que é? Tu está delirando, aquela coisa toda, porque até então a mulher ela não se identificou, porque ela estava, mesmo ela sendo curada, brotou no coração dela o que? Medo e temor. Por quê? Porque ela tocou em Jesus. E Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Ele ficou procurando naquele momento a pessoa, porque tinha saído o poder dela. Jesus ali, né? Ele precisava lhe responder à fé. Outra coisa importante aqui, Deus ele não responde ao nível de fé, Deus ele responde à fé. Se tiveres a fé no tamanho do grão de mostarda, Deus ele não responde o milagre que ele faz, a operação dele, ele não responde a níveis de fé. Tem pessoas que querem ter uma fé enorme, não conseguem ter fé. Então ele quer que tenha fé. Ele não se importa com o nível da fé. Amém? 33. Então a mulher assustada, então a mulher que sabia, a mulher assustada e trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, o que ela fez? Ela aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe o que? Toda a verdade. Cara, tem 3 coisas importantes aqui. Depois que Deus ele cura as nossas vidas, o que ela fez? Ela se aproximou. Quando Jesus ele chamou para um relacionamento, e tem que ter a aproximação. Tem gente que pega a sua bênção e some, desaparece. Agora a pessoa que experimenta a virtude, toca no Senhor, ela se aproxima, ela quebra os obstáculos do medo. Aquela mulher estava com medo. Às vezes a gente não, pastor, que a gente não vê os detalhes. Aquela mulher, ela podia ser o quê? Até apedrejada, sabia? Morta. Por quê? Porque ela era impura. Não podia estar ali. Mesmo tendo secado a enfermidade dela. E aí a pessoa, não, você continua impura. Então, ela quebra essa barreira, ela se aproxima. E aí depois, o que ela faz? Ela se prostra. Quando a pessoa ela recebe o poder, o dínamo de Deus, a cura de Deus, ela se rende. Ela se rende. Ela se prostra. Ela se entrega. A cura, né, o relacionamento, a experiência com Deus, ali, de sentir o poder de Deus na nossa vida, agindo, existe uma entrega. Você se entrega ao Senhor quando Ele agir, e aí naquele momento ali, o que ela faz? Ela diz o que? Toda a verdade. Ou seja, dentro de um relacionamento, ela usa o que? Sinceridade. No mínimo ela chegou ali, olha, eu vivia, porque claro, porque Marcos escreveu isso, ninguém conhecia essa mulher. Olha, eu vivi isso, todos esses 12 anos com essa enfermidade, isso. Ela vai e fala o que? Declarou-lhe toda a verdade, tudo aquilo que ela
estava passando e naquele momento foi dissipado. E o versículo 34 diz o seguinte: Jesus vai falar para ela: filha, a tua fé te salvou. Se lembra lá o outro lá? Que ele chega e fala que a tua fé... Jesus falou: olha só, você foi curada, pode ir. Não. É por isso que eu falei, Jesus ele vai mais além do que uma cura. Ele quer o que? A salvação. Ele quer a salvação. A fé ela permite a realização da cura, amém, é verdade. Mas a salvação, Deus, Ele está interessado. Por que adianta? Deus ele posso ir até Ele, aos pés dele, Ele me curar, e amanhã eu virar as costas para Ele. Não, eu preciso ter um entendimento de que a fé que essa mulher tinha salvou ela, amém? Uma fé, ela experimentou 3 tipos de fé: uma fé escondida, a outra fé recompensada e a outra fé revelada. Vamos lá? Uma fé escondida, uma fé recompensada e a fé revelada. Por quê? Porque ela era o que? Era uma mulher anônima, sofria muito, ela era excluída da comunidade religiosa, ela perdera todos os seus bens, não é isso? Ela em vão, ela buscou o que? A saúde para o corpo dela. Ela sofria, havia 12 anos de uma doença que impedia até de ser mãe. Então, fé escondida, fé recompensada e fé revelada. Agora, o custo da cura. Existem 3 personagens aqui que falam a respeito dessa cura. 3 pessoas. A primeira, ela fala de Jesus. Quando Jesus ele curava, custava algo, sabe de quê? De si mesmo. Esse é o preço da cura. Custava o que? Algo de si mesmo. E aí eu tirei aqui uma frase de um grande teólogo chamado William Barclay. Ele diz o seguinte, presta atenção aqui: nunca produziremos nada grande a não ser que estejamos dispostos a pôr nisso algo de nós mesmos, de nossa própria vida. Vou repetir: nunca produziremos nada grande a não ser que estejamos dispostos a pôr nisso algo de nós mesmos, da nossa própria vida. Então, Jesus é o primeiro, o custo da cura. Essa é a primeira pessoa, Jesus. Ele deu algo de si mesmo. Agora, o segundo aqui, os discípulos. Os discípulos, limitações, chamado, ponto de vista. As limitações que eles tinham, chamado de quê? Senso comum. O que é um senso comum? Insensibilidade da mente humana. De quê? De compreender, de não entender o mestre. Calma aí. Porque se eles fossem sensíveis em se doar, eles estavam ligados em Jesus. É verdade, Jesus, tem algo aqui muito estranho, tem algo aqui que eu senti a presença de Deus aqui e fluiu aqui do Senhor, mestre. É verdade, vamos procurar aqui. Não tiveram. Por quê? Por causa dessa limitação, dessa insensibilidade humana de quê? De reconhecer ou compreender o custo de ganhar as outras pessoas. Essa insensibilidade que eles não tiveram. Senhor, não, vamos embora, Senhor, está atrasando aqui, a gente tem que ir para a casa de Jairo, senão a gente vai chegar tarde lá e vai... Até parece que eles não viram o poder com Lázaro. Não sei nem se foi antes ou depois, agora tem que pesquisar. Amém? E o outro aqui, o custo da cura, diz respeito a quem? A mulher. A mulher. Por quê? Alívio que lhe foi produzido através, presta atenção, primeiro, confissão. Outra coisa, quebrando barreiras difíceis. Perseverança. Querido,
problema dessa mulher era gravíssimo. Não estou falando só do fluxo de sangue, não. Ela quebrou uma barreira difícil e humilhante. É só a gente parar um pouquinho e meditar que a gente vai ver o contexto difícil para ela. Amém? Então ela ficou ali, ó, ela teve um alívio que foi produzido através da confissão, quebrando as barreiras difíceis e humilhantes, uma vez dizendo que a verdade para Jesus. Amém? E aí o que aconteceu? O medo se esvai, o medo se foi. O medo se foi. Para a gente terminar aqui, né? E ela diz: nunca foi tão difícil confessar a alguém que nos entende como Jesus. Deixa eu te falar, Jesus, ele te entende. Talvez eu não venha te entender da maneira que deveria entender, mas Jesus te compreende. Jesus, ele te compreende. Meu querido, minha querida, você que nos ouve aqui, Jesus não custa nada, porque sai algo de si mesmo para te abençoar, para te resgatar, para te fazer outro. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar nesta hora. Louvado seja o nome do Senhor. O preço, o custo da cura. Jesus, nesta noite, ele quer te curar. Jesus, nesta noite, quer dar algo de si mesmo para a sua vida. Pai, em nome de Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome. Nós te agradecemos por esse momento. Nós te pedimos, Senhor, que as pessoas que têm nos ouvido, Senhor, as pessoas que estão nos vendo, Senhor, possa nesta hora fazer que nem essa mulher, dar passos de fé, confiando em Ti, Senhor. Oh Deus, quebrando as barreiras, confessando a Ti, Senhor. Oh Deus, mesmo que seja humilhante, mesmo que seja assim tão difícil, ó Deus, mas dizendo toda a verdade para Jesus, sendo sincero e tocando e não apertando, Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor produziu, falou conosco aqui, Pai. Muito obrigado. Nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.